Para um novo olhar sobre a existência, para aprofundar a sua fé racional e para expandir a sua consciência. A cada reflexão, um passo adiante. A cada entendimento, mais amor e caridade. Este é o convite do Pense Nisso. Deixe a doutrina espírita transformar a sua jornada. Se você gostar do nosso programa, curta e compartilha e nos siga em nossas redes sociais. Todos nós sabemos, prezado ouvinte, do nosso Pense Nisso, na Rádio EMEI, que o 25 de dezembro não é uma data precisa que possa realmente significar o nascimento de Jesus. Jesus não nasceu em 25 de dezembro, muito menos no inverno. E lá no hemisfério norte, o 25 de dezembro é inverno. Alguns historiadores falam que ele pode ter nascido em abril ou maio, mas isso não vem ao caso. O importante, no caso aqui que nós estamos considerando, sobre o significado desta data, é o sentido que nós damos para ela. Na verdade, o Natal, essa data do Natal, ela surgiu no século IV, mais precisamente no ano 350, quando o Papa Júlio II estabeleceu essa data. Naquela época vivíamos um momento diferente, as religiões chamadas pagãs, ou seja, aquelas que adoravam vários deuses, principalmente ali na Europa, elas tinham uma comemoração muito significativa em 25 de dezembro, que é a data do solstício, é quando há uma mudança do dia e o dia passa a ser menor do que os dias da fase anterior. É claro que o sol nasce mais tarde, o sol se põe mais cedo. E nessa época, lá em Roma, desde o tempo de Roma, havia uma comemoração aos deuses. Na época, nós sabemos que Roma, através dos seus imperadores, principalmente o Diocleciano, perseguiram muito os cristãos. Mas um imperador, Constantino, que passou a governar Roma, abraçou por várias causas, nós não sabemos, falam de causas políticas, interesse político, abraçou o cristianismo e adotou o cristianismo como religião oficial do Império Romano. Ora, o Império Romano era um verdadeiro império, era o dono do mundo, ele estava em todos os lugares do mundo. E as comunidades cristãs, que já havia em vários pontos do mundo, a partir do trabalho incansável de Paulo de Tarso, elas começaram a florescer, crescer e aparecer em todos os lugares. Talvez o imperador visse nisso uma oportunidade de poder disseminar melhor as próprias ideias do império, abraçando o cristianismo e considerando-o como religião oficial para ser adotado também em todos os pontos do grande império. Muito bem. Ocorre que isso aconteceu no século IV, a partir do Conselho de Nicéia, e o imperador, ou melhor, o Papa, na época, adotou como religião oficial em 350, 25 anos depois do Conselho de Nicéia, a data de 25 de dezembro como o Natal de Jesus. Por que esse dia? Porque com o crescimento, com o desenvolvimento das atividades ligadas ao paganismo, que tinha uma comemoração muito grande, onde ocorriam milhares de pessoas, justamente 25 de dezembro, o Papa quis, evidentemente, criar nessa data uma data para os cristãos, muitos dos quais poderiam até debandar para o paganismo, por causa das festividades pagãs. Então, acabou sendo a data do Natal. É claro que o Papa jamais pensou
que o Natal assumiria uma tamanha grandeza como assumiu hoje. Mas ficou essa data e, ao longo dos tempos, a igreja incentivava a comemoração do nascimento de Jesus, em 25 de dezembro, dentro daquele espírito de homenagem, de celebração ao nascimento daquele que, para a igreja, representa a grandeza maior do mundo. Muito bem. Ocorre que as coisas não caminharam dessa forma. Com o tempo, a festividade foi se tornando cada vez maior e foi absorvendo os costumes, as ideias que prevaleciam ali no hemisfério norte, nos países do hemisfério norte. Nessa época nós não tínhamos aqui o Brasil, nós não tínhamos aqui nem a América, nós não tínhamos. Então, as ideias que foram, evidentemente, fomentando o Natal eram ideias que vinham do hemisfério norte. E ele foi tomando um rumo cada vez maior, um impulso cada vez maior. Não é? E com o tempo, o Natal acabou se transformando no que é hoje, porque com o florescimento do capitalismo, a ideia do presente, né? A ideia de trocar presente, teve uma aceitação total do capitalismo para o desenvolvimento do comércio, que estava cada vez mais se desenvolvendo. Conta-se que as ideias dos presentes que se trocam no Natal, elas vieram de uma simbologia. A Bíblia fala dos magos que visitaram Jesus, daqueles pastores que, na verdade, são chamados de magos, são pastores lá do Oriente que vieram visitar Jesus e que trouxeram presentes para Jesus. Talvez isso tenha alguma ligação com a questão do presente, fazendo com que o Natal, sendo uma festa de fraternidade, de confraternização, pudesse realmente retomar alguma coisa do tempo de Jesus criança, de Jesus menino. Acontece que o Natal foi assumindo proporções cada vez maiores e se tornando realmente a maior festa cristã no calendário cristão, particularmente do catolicismo, porque existem alas do protestantismo que não aceitam a data, né? Não comemoram a data. Então vieram perguntas para nós. E o Espiritismo? Como é que o Espiritismo vê essa questão do Natal? Bom, para a doutrina espírita, o que vale é a intenção. Evidentemente, se nessa época nós lembramos de Jesus, e o nosso coração, no mais profundo do seu ser, se liga ao ideal que Jesus ensinou, que é o amor, que é a fraternidade, que é a solidariedade, é claro que tem um sentido muito bom e vale a pena a gente aproveitar essa oportunidade para fazer alguma coisa que realmente represente o espírito verdadeiro do Natal. Porque nós sabemos que o Natal, nos últimos tempos, nos últimos séculos, principalmente no século XIX, ele, sofrendo grande influência do meio, principalmente já aqui nos países da América, principalmente nos Estados Unidos, ele passou a representar algo muito mais ligado às festividades do que propriamente a religiosidade.
Fala-se que um grande inspirador do Natal foi um bispo que viveu na Turquia muitos séculos antes e que foi canonizado como São Nicolau, que esse foi realmente o que deu origem à ideia do Papai Noel. Mas é possível que sim. Mas muito recentemente, principalmente no final do século XIX, no início do século XX, surge essa figura do Papai Noel, que acabou absorvendo o Natal e está jogando Jesus Cristo um pouco de lado. Jesus, que é o aniversariante, talvez seja o menos falado nessa data. Quando a gente vê falar do Natal, quando a gente vê programas de televisão, quando a gente ouve a música, etc., etc., o que você vê, que nós vemos, é que o Papai Noel realmente é a figura central do Natal. E Jesus? Onde fica Jesus? Onde que está a comemoração que inicialmente se pensou em fazer do grande mestre do mundo, que nos trouxe a maior mensagem que a humanidade já poderia receber, que é a mensagem do amor fraterno? Onde fica isso? Desse modo, essa figura do Papai Noel, que dizem foi inspirada em São Nicolau, ela surge como de um velhinho que vem trazer presentes e que mais tarde, por influência ou mesmo por uma tática, uma manobra de uma grande empresa comercial, acabou se tornando um Papai Noel que nós conhecemos hoje, esse velhinho vestido de vermelho, de barbas longas, e que vem lá do norte, dos países nórdicos, trazendo o presente num trenó para as crianças. É claro que é uma figura lendária e uma figura que realmente acaba deslumbrando a criança, envolvendo a criança e até mesmo os adultos, né? Então, existe até quem seja contra essa ideia do Papai Noel, mas isso não muda nada, né? O que prevalece é essa ideia, embora, evidentemente, para nós que somos cristãos, que nos sentimos cristãos, o importante é a gente sentir a data, fazer alguma coisa que realmente represente essa data, né? Mas o Natal, que é o nascimento de Jesus, não deve ser comemorado apenas no 25 de dezembro. O espírito do Natal, ou seja, a vinda de Jesus, o nascimento de Jesus em nosso coração tem que ser todos os dias, toda a nossa vida, é o espírito da vida, né? Jesus trouxe o espírito para um mundo muito material, estritamente material. Aí vem Jesus nos trazendo a grande lição. Alguns escritores escreveram sobre Jesus com muita habilidade. Você vai encontrar principalmente Leon Tolstói, escritor russo. Tem um conto muito bonito sobre Jesus, que realmente traduz o sentimento elevado da sua doutrina. Mas recentemente um escritor americano de descendência italiana, Leo Buscaglia, nos décadas de 70, publicou várias obras sobre o amor. Várias obras, e que agradaram muito, porque elas vinham retomar assim, um espírito da confraternidade, do verdadeiro sentimento de amor que nós devemos ter, primeiramente para com a nossa família e depois para com o resto da humanidade. Então, Buscaglia escreveu um conto muito interessante, e nesse conto ele fala de um quarto rei mago, um daqueles magos, né? Nós temos lá o Belchior, o Baltazar e o Gaspar, que seriam os três pastores, né? Magos. Então ele fala de um terceiro que chamaria Artaban. Naturalmente, esse Artaban seria um rei mago, seria um mago que saiu lá do Oriente para visitar Jesus, mas era um homem muito simples, de bom coração,
sempre solícito, prestativo para com todos, e acreditava que Jesus era realmente o grande enviado, que trouxera a nova esperança para o mundo. Ele queria também visitar Jesus. Mas os outros saíram na frente e ele ficou para trás. A cada passo que ele dava, ele pensava em Jesus e resolveu vir sozinho à procura de Jesus. Mas como ele era uma pessoa muito prestativa, extremamente generoso e bom, ele acabava atendendo a todas as pessoas que chegavam a ele, ou que ele via que estava passando por dificuldade, e foi atrasando a sua jornada, porque aquele tempo ele andava-se a pé, ou no máximo num camelo. E ele demorou tanto para chegar a Jerusalém, para chegar a Belém, onde Jesus teria nascido, segundo se conta, que quando ele chegou lá, Jesus já tinha partido. Ele levou algumas pedras preciosas que ele havia reunido ao longo do tempo de sua vida para dar a Jesus. Mas continuou na sua procura e foi, evidentemente, utilizando essas pedras para poder ajudar os outros, vendendo as pedras, reunindo recurso, ajudando as pessoas pobres, necessitadas, as pessoas doentes, as pessoas com as diversas situações de vida, de maneira que quando ele andava, ia muito devagar. E os anos foram passando. E ele à procura de Jesus. E os problemas que ele foi encontrando, ele procurava resolver. Ao longo da sua peregrinação, foram tantas as solicitações, tantos os pedidos de socorro, de proteção, que se passaram os 30 anos. E só restava para ele uma única pedra preciosa, que ele trazia no seu alforje. E ele disse, não, essa tem que ser para Jesus. Mas Jesus já tem 30 anos. Onde será que ele está? E assim ele foi se informando, e as pessoas foram dando informações para ele, e ele acabou chegando em Jerusalém. E qual não foi o seu espanto quando ele soube por um informante que o mestre de Nazaré tinha sido covardemente martirizado e morrer sozinho numa cruz, no Calvário. Desesperado, ele passou a lamentar-se. Julgou-se o mais infeliz dos homens. Afinal, falhou na sua missão. Dizia ele para consigo mesmo, falhei. Devia estar mais preocupado em chegar a Jesus. Durante todo esse tempo eu fui me envolvendo com problemas dos outros e não chegava. E aí, ele se sentiu infeliz quando o informante disse que Jesus já tinha sido executado. Naquele momento, ele disse, meu Jesus, me perdoe. Eu devia ter sido um pouco mais diligente. Devia ter preocupado mais em chegar até vós para lhe dar esse presente. Mas a minha incompetência foi tanta que eu falhei. Então eu sou muito infeliz, não mereço perdão, não mereço compreensão. Mas naquele momento, ele teve uma visão deslumbrante. Jesus apareceu para ele.
E ele viu que era Jesus, porque com aquela luz, aquelas irradiações, só podia ser o mestre. E Jesus falou para ele: Artaban, ao contrário do que tu pensas, tu não me encontraste durante a tua vida. Eu estava nu e tu me vestiste. Artaban. Eu tive fome, tu me deste de comer. Eu estava preso e tu me visitaste. Eu estava triste, tu me consolaste. Na verdade, eu estava em todos os necessitados que cruzaram o teu caminho. Tu, portanto, Artaban, me deste o maior de todos os presentes do mundo. Tu me deste o amor. Este conto retrata o que Léo Buscaglia pensava de Jesus. O maior presente, o único presente a que Jesus se referiu em sua vida, que todos devemos dar uns aos outros, assim como querem que os outros nos deem. O amor. O Natal deveria ser a festa do coração. Ninguém falou e amou tanto como Jesus. E se o Natal significa seu nascimento, conforme se convencionou, com certeza ele não poderia ter outra mensagem de vida que não fosse o amor na sua mais elevada expressão. Embora isso não seja bem o que acontece no mundo. Como tudo em Jesus, seu Natal também foi desfigurado, passando a atender mais aos interesses imediatos, longe dos ideais que ele tanto insistiu, a despeito da dificuldade de compreensão de seus seguidores. Infelizmente, o materialismo natal suplantou o espiritualismo de Jesus. Jesus nunca esteve interessado em ser homenageado. A humildade, pelo contrário, era uma das virtudes que mais o destacava. Ele era avesso a tais manifestações, muito próprio da vaidade, dos caprichos humanos, que apenas buscam vantagens e glórias imediatas. Jesus preferia o silêncio e o anonimato. O único e verdadeiro valor é o bom sentimento, que cada um traz no seu coração, capaz de manifestar-se em ações silenciosas de amor em benefício de toda a humanidade. Se Jesus se preocupasse com homenagens, com celebrações, com aplausos, ele teria optado pelo reino dos homens e não pelo reino de Deus. Todavia, para ele, a verdadeira adoração é o bem que fazemos e o mal que nós conseguimos evitar. Nisso está o que ele chamou a vontade do Pai. O clima do Natal deve sensibilizar os corações. Chico Xavier sempre falou que nessa época a espiritualidade encontra mais condições de se aproximar da Terra, porque as pessoas acabam sendo envolvidas num clima de esperança, de fé, de generosidade. É quando se faz mais campanhas, é quando se dá mais presentes, é quando se oferece mais aos que necessitam. E justamente nesse período que o nível mental do planeta se agiganta e a espiritualidade vem para nos estimular a caminhar nesse sentido e a não deixar de fazer o bem, porque a prática do bem representa o verdadeiro ideal de Jesus. Muito obrigado pela sua atenção e até outra oportunidade. Chegou a hora de encerrar mais um Pense Nisso com José Benevides Cavalcante. Em cada questão, uma resposta. Um novo tema te espera na próxima terça, às 9 da manhã.
Se você perdeu o programa, as reprises vão ao ar às 15 e às 21 horas e você pode nos ouvir a qualquer momento em www.radiomeimei.com.br. Se você gostou do nosso programa, curta, compartilha e nos siga em nossas redes sociais. Um grande abraço e até o próximo programa. Caros amigos, iniciamos o Evangelho no Lar. Rogamos a Deus a vossa misericórdia para com todos os vossos filhos em desalinho com as vossas leis. Que a paz do Mestre Jesus adentre todos os lares, levando o auxílio e o amparo a cada irmão necessitado. Que o manto de Maria de Nazaré aqueça os nossos corações. Do livro Sentinelas da Alma, rogativa de apoio. Senhor, guia-nos ao conhecimento de nós mesmos e ensina-nos a usar as forças que nos deste. Nos dias em que a tristeza nos acene, induze-nos a lembrar as alegrias de que nos enriqueces constantemente, a fim de que o desânimo não nos entorpeça a capacidade de trabalhar. Nas ocasiões em que a doença nos visite, revigora-nos a certeza de que, mesmo assim, ser-nos-á possível cultivar a paciência, de modo a encorajar aqueles que nos procurem. Nos momentos em que a fadiga nos ameace, faze-nos empregar a energia da nossa própria vontade, a fim de que possamos prosseguir agindo e servindo, até que a oportunidade para repouso e refazimento nos favoreça. Nas horas em que alguém nos contrarie, auxilia-nos a recordar quantas vezes temos ferido aos semelhantes e concede-nos o esquecimento de quaisquer contratempos sem complicá-los. Em qualquer situação, não nos deixes pedir isso ou aquilo aos nossos companheiros, sem antes doar quanto estiver ao nosso alcance, abrindo assim as iniciativas da cooperação e da solidariedade. Senhor, não nos consintas acreditar na fraqueza quando nos revestes a existência com recursos inesgotáveis para o trabalho e nem nos permitas crer na necessidade do ressentimento quando nos impeles a viver cada dia em pleno oceano de amor. E em nos conhecendo, tais quais somos para fazermos de nós o melhor que pudermos, sustenta-nos, seja onde for, a decisão de aceitar sempre os teus sábios desígnios. Que assim